Este porto é tão movimentado, milhares de pessoas vêm aqui todos os dias para trabalhar, cargas chegam e saem, pescadores pesam o que pegaram no dia e até cruzeiros chiques passam ali para mostrar este lugar deslumbrante para os turistas. A orla do oceano é fantástica. As pessoas caminham na praia tomando sorvete ou constroem castelos de areia. E por falar nisso, neste exato momento estamos onde o deserto do Saara costumava ficar. Normalmente, nosso tempo de vida é muito curto para percebermos grandes mudanças. Não vemos as montanhas surgirem, nem os rios mudarem seu curso. Vales inteiros podem afundar, mas geralmente leva muito tempo para esse processo todo ser concluído. Mesmo assim, um grupo de cientistas notou recentemente que um novo oceano está se formando tão rapidamente que, desta vez, poderemos testemunhar o seu surgimento. Este é o Triângulo de Afar, e o chifre da África não fica muito distante dali. Esse é o lugar exato onde o sexto oceano está nascendo agora. Onde quer que estejamos, sentados ou em pé, estamos em cima de uma placa tectônica. Você está assistindo a este vídeo sentado no sofá? Legal. Seu sofá está em cima do piso. Seu piso faz parte da sua casa. Sua casa está em cima do chão. E se olhar mais embaixo, tudo isso fica em cima de uma das 15 principais placas tectônicas do mundo. Juntas, elas formam a litosfera. É como uma deliciosa torta de maçã. E a borda é a litosfera, e o frágil recheio de maçã é tudo que está na superfície do planeta. Se a borda rachar, o recheio vaza. E é isso que acontece em qualquer terremoto. Uma placa tectônica, que chamaremos de borda, se movimenta, enquanto o recheio, que são as casas e as pessoas, é chacoalhado. A África é composta por duas placas, a africana e a somali. Pois é, essa torta é das grandes. E parece que ambas estão em constante processo de separação, o que acabou gerando uma fenda gigante. Ao que tudo indica, o continente africano está literalmente rachando neste momento. Um pedaço de 895 quilômetros quadrados do deserto do Saara se separou do continente e o magma subiu. Isso desencadeou uma série de terremotos na Etiópia, na Eritreia e no Djibouti. E não são pequenininhos. Há muita fumaça saindo dessas fendas e com cheiro de enxofre. Eca! As erupções vão empurrando os velhos sedimentos de lava aos poucos e depois criam um novo fundo oceânico. A fenda é cheia de magma, que quando esfria, forma o novo leito oceânico. Se esse processo não parar, o Mar Vermelho finalmente inundará a região, formando o sexto oceano, e a África será dividida em duas partes, então teremos duas Áfricas. Mas espere! Nem você, nem seus bisnetos verão esse sexto oceano. Você só conhecerá 5 deles ao longo da sua vida. O mesmo acontecerá com nossas gerações futuras. Elas verão os mesmos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Antes de o fundo do mar se solidificar e antes de o Mar Vermelho começar de fato a encher essa região, muitos milhares, se não milhões de anos terão que passar. Os continentes se movimentam tão rápido quanto o crescimento das suas unhas. E a mais comprida já vista na história foi do polegar de um indiano, que chegou a ter 2 metros de comprimento. Ele ficou 60 anos sem cortar a bendita unha. Agora pense no tanto que os continentes se movimentarão até você celebrar seu 100º aniversário. Spoiler, nem está tão longe assim, tá? Mas, enfim, você pode presenciar algumas mudanças pequenas que estão acontecendo agora. Todas essas fendas que podem parecer insignificantes neste momento fazem a paisagem da região de Afar ser única. Há 2 motivos que a tornam especial. Este é o Erta Ali, na Etiópia, o vulcão que ficou famoso por seu lago de lava mais duradouro do mundo. Ele fica na depressão de Afar, também conhecida como Triângulo de Afar. A propósito, o nome depressão é dado a regiões afundadas, tá? Não tem nada a ver com tristeza. Este não é o único vulcão daquela região. Na Eritreia, o Nabro nunca entrou em erupção, mas a lava naquela região é bastante ativa. Mais vulcões ainda estão para surgir, por causa dos movimentos das placas tectônicas. Uma colide na outra, afinando a crosta terrestre. Quanto mais fraco é o solo de uma região, mais vulcões existem nele. Ok, as placas estão se separando, e isso é praticamente inevitável. É só uma questão de tempo. Esse processo é chamado de pluma de Afar. Teremos também mais vulcões. Também não dá para negar. Mas como isso acontecerá? Lembra da torta de maçã? Uma delícia, né?
Bem, na verdade as coisas são muito mais complicadas. A camada externa sobre a qual andamos é relativamente delicada e feita de inúmeros pedaços quebrados. É como uma casca de ovo ou aquela tela de massa que fica em cima das tortas. Vamos dar uma olhadinha em todos os ingredientes dessa torta. Se cortar uma fatia, você verá que ela é composta por muitas partes e que tem uma coisa chamada astenosfera debaixo da litosfera. Ela faz parte do manto terrestre. É, bem complicadinho. Então, a astenosfera é aquecida pelo núcleo da Terra e sobe, assim como a massa quando você a leva ao forno. Lembra daquelas rachaduras da superfície de um pão recém-assado? Cara, tô ficando com fome. Enfim, isso é o que acontecerá com o Triângulo de Afar. Aquelas rachaduras farão a região se separar, criando aqueles famosos fossos e vales que possivelmente ficarão gigantes e serão inundados para que o sexto oceano do mundo possa surgir. Ou não, né? Ninguém ainda tem certeza total disso. Ok, mas como as placas tectônicas e, logicamente, todos os continentes estão sempre se movimentando, provavelmente teremos mais continentes no futuro, não é mesmo? A resposta é sim e não. Se uma parte da África se desprender mesmo, teremos mais um continente, que será menor que a Austrália. Mas há uma versão sobre como as coisas acontecerão. É bem provável que nos próximos 250 milhões de anos, aliás, daqui a distantes 250 milhões de anos, não haverá mais voos transatlânticos. E uma viagem a pé do Japão ao Chile será possível também. Bem longa, mas possível. Tudo isso está acontecendo agora, mas as primeiras mudanças serão vistas daqui a 50 milhões de anos. Eu já não estarei mais aqui. A Austrália migrará para o Sudeste Asiático e vai se encaixar lá perfeitamente. E a África será empurrada para a Europa Meridional. Mesmo assim, essas transformações levarão muito tempo. As pessoas e os continentes têm uma coisa em comum. Lembra que os continentes se movimentam com a mesma velocidade com a qual nossas unhas e cabelos crescem? São cerca de 3 centímetros por mês. Porém, alguns deles se movimentam até 5 vezes mais rápido. Mas ainda assim, essa velocidade é muito lenta para cobrir a distância de 7.200 quilômetros entre a África e a Europa. Uma teoria diz coisas que já vimos antes. Bem, você não viu isso com seus próprios olhos, nem eu, nem nossos ancestrais que vieram para a América cruzando o Atlântico há centenas de anos. O fato é que todos os continentes já fizeram parte de uma única massa terrestre conhecida como Supercontinente Pangeia. Embora ela tenha se formado 300 milhões de anos atrás e se dividido a 180 milhões de anos, seus pedaços podem se juntar de novo. Aí os cangurus migrariam facilmente da Austrália para o Reino Unido, se quisessem. Mas esse pedaço de terra europeu correria o risco de ser despedaçado durante a fusão de todos os continentes. As Américas poderiam colidir umas nas outras, a Antártica iria se sobrepor a elas, e tudo isso iria se fundir à já colidida África e Eurásia. Nesse caso, um enorme oceano e um continente grandes surgiriam, chamados de Novo Pangeia. Outro possível cenário afirma que os continentes podem se fundir, formando uma massa terrestre uniforme, ou formar um círculo com um mar enorme no meio e com o Oceano Superpacífico do lado de fora. Esse continente é chamado de Pangeia Última. A terceira teoria pode já estar se concretizando. Os oceanos Pacífico e Atlântico podem deixar de existir, formando uma nova bacia oceânica. A Eurásia será dividida para formar um novo oceano, e todos os continentes migrarão para se fundir e formar o supercontinente Aurica. E a quarta e última teoria prevê que os oceanos Pacífico e Atlântico continuarão praticamente intactos, e que todos os continentes, menos a Antártica, se fundirão, deixando esse pobre país gelado ainda mais isolado e abandonado do que está hoje. Não fique triste. Como todos os continentes continuam se movendo em direção ao norte agora, é bem provável que quase todos se encontrarão em algum lugar do Polo Norte. Ok, vamos tentar uma coisa juntos. Abra qualquer mapa mundi que você tenha disponível. Pode ser aquele que está na estante ou até mesmo uma versão online. Dê uma olhada na vasta área coberta por água. Isso é 71% da superfície da Terra. E tudo isso é água salgada nos oceanos do mundo. Não há fronteiras entre os 4 oceanos que todos conhecemos. Mas os oceanógrafos e os países tradicionalmente dividiram essas águas em 4 regiões distintas: os oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. E aqui vem a grande surpresa.
A comunidade científica reconheceu recentemente o quinto corpo de água. Ele é chamado de Oceano Antártico, e 3 dos 4 oceanos originais fazem fronteira com ele. Ele circunnavega a Antártida e a parte inferior do globo e atinge a Austrália e as partes do sul da África e da América do Sul. O que torna esse oceano tão especial? Como a comunidade científica acabou reconhecendo-o? E mais importante, que criaturas misteriosas ele esconde? Vamos descobrir! O Oceano Antártico, ou Oceano do Sul, foi mencionado pela primeira vez em 1937, na segunda edição dos Limites de Oceanos e Mares da Organização Hidrográfica Internacional. Parece um daqueles trava-línguas. Naquela época, essa organização achava errado considerar o Oceano Antártico como um corpo de água distinto. Por quê? Porque naquele tempo, um oceano era definido como água cercada por terra e não como água circundando a terra. No entanto, eles reconsideraram em 2000 e votaram para incluir esse oceano na lista oficial. Também decidiram pelo nome, Oceano do Sul, em lugar do comumente usado Oceano Antártico. Por fim, a organização concluiu que se deve considerar que o oceano termine na latitude sul do paralelo 60. Mas quantos anos tem esse oceano? Bem, muitos especialistas acreditam que ele se formou há apenas 30 milhões de anos, o que o tornaria o mais jovem dos oceanos do mundo. Ele se formou quando a Antártida e a América do Sul se afastaram durante os estágios iniciais do desenvolvimento do nosso planeta. Essa corrente de água única é um componente distintivo do Oceano Antártico, pois ajuda a manter as águas fluindo ao redor do continente gelado. Ela é chamada de Corrente Circumpolar Antártica e se move para o leste com uma velocidade incrível. Estima-se que mova uma enorme quantidade de água por segundo. Algumas das disputas sobre o Oceano Antártico também têm a ver com essa incrível corrente. Especialistas acreditam que ela separa as águas do Oceano Antártico das águas dos vizinhos Atlântico ou Pacífico. Apenas a água que circula rapidamente é considerada o Oceano Antártico. Por outro lado, porém, muitos cientistas dizem que a corrente de fato torna a questão da nomenclatura mais complexa, não limitando as águas a uma localização geográfica específica. Eles acreditam que as águas da corrente são diferentes, em termos de composição, das águas dos oceanos do norte, pois são muito mais frias e têm muito mais sal. Os marinheiros não gostam muito desse novo corpo de água, principalmente por causa das frequentes tempestades parecidas com ciclones que ele sofre. Elas acontecem em razão da grande diferença de temperatura entre os blocos de gelo e as ondas do oceano. Como resultado, essas tempestades são muito difíceis de superar para qualquer marinheiro que as encontre. Quero dizer muito, pois são os ventos mais fortes encontrados em qualquer lugar do nosso planeta. Mais ainda, os navios que passam por essa área também devem ficar atentos aos frequentes icebergs que podem aparecer de vez em quando, e também às baixas temperaturas da superfície. Apenas para ilustrar melhor, alguns dos icebergs encontrados aqui podem se estender por várias centenas de metros e existir durante todo o ano, independentemente da estação. As latitudes de 50 a 70 até ganharam os apelidos de Furiosos 50 ou Uivante 70, por causa dessas intensas tempestades durante todo o ano. Até a paisagem é única. Dizem que o Oceano Antártico tem geleiras mais azuis, ar mais frio e montanhas mais intimidantes do que em qualquer outro lugar do mundo. Agora vamos para as criaturas misteriosas que habitam esse lugar, já que milhares de espécies de vida selvagem vivem apenas aqui e em nenhum outro lugar do mundo. Vamos começar com o peculiar porco do mar, ou um dos pepinos do mar, como às vezes é chamado. Há muitos deles nas águas da Antártida. Mas por que ele é chamado assim? Por causa da sua tonalidade rosa e aparência redonda e inchada. Olhando mais de perto, ele parece até ter uma pequena cauda e um conjunto de orelhas, assim como um porco. Eles ajudam muito na qualidade das águas aqui, filtrando areia e sedimentos. Depois, há os caranguejos yeti, que vivem no fundo do mar Antártico. O Oceano Antártico é um ambiente de água fria, mas os caranguejos são mais adaptados nas águas mais quentes. Então, eles se reúnem em torno do calor produzido pelas aberturas vulcânicas e obtêm o calor e a comida necessários.
Você pode encontrá-los em grandes pilhas, uma em cima da outra, literalmente preenchendo o espaço nas aberturas dos respiradouros. Já viu um peixe que é completamente transparente? Você teria que ir até essas águas no sul, mas eles existem e são simplesmente chamados de Shanichidae. É possível vê-los por dentro, pois são completamente transparentes por causa da sua pele transparente e porque não têm glóbulos vermelhos. Seu poder especial é que eles podem usar anticongelante para evitar que seus corpos fiquem sólidos nas águas frias do Oceano Antártico. Em vez do sangue padrão e mais espesso, o vermelho com hemoglobina, eles têm um sangue mais fino que se move mais facilmente por todo o corpo, dando-lhes os nutrientes e o oxigênio tão necessários. Agora, existe um monstro escondido nessas águas? Algumas pessoas acreditam que seja o caso. E graças a pesquisas recentes, temos até filmagens disso. Alguns pesquisadores australianos se depararam com um monte de criaturas de aparência estranha que estavam nadando perto do fundo do mar do Oceano Antártico. Esse peixe rosa, com a aparência de uma bolha, parecia ser impulsionado por um pequeno par de barbatanas. Para se ter uma ideia, era como um frango antes de ser colocado no forno. Eu não tenho certeza se eu ainda quero saber como é isso. Eles levaram algum tempo e muita pesquisa para identificar o monstro, que é uma espécie tímida de pepino do mar, mais conhecida por seu apelido criativo: o monstro da galinha sem cabeça. Sabemos que essa criatura existe desde o final de 1800, mas quase nunca a vimos. E só gravamos uma vez antes, quando foi vista no Golfo do México, que fica bem longe das águas da costa leste da Antártida. Sabemos poucas informações sobre essa criatura, como quantas delas existem em nossas águas e como vivem, comem e se reproduzem. Você já ouviu falar do pinguim imperador? Ele não é uma espécie de pinguim que por acaso tem uma coroa na cabeça, se é isso que você está pensando. Mas é um daqueles pinguins que habitam esse local específico e também são os maiores da sua espécie. O que os torna especiais é que eles fazem suas colônias no gelo marinho e a maioria deles nunca pisa em terra. Mais ainda, os pais pinguins perdem quase metade do seu peso enquanto incubam os ovos. Eles também são nadadores fascinantes, capazes de mergulhar mais fundo e por mais tempo do que qualquer outro pássaro, até 213 metros. Sem mencionar que eles podem ficar submersos por até 18 minutos de cada vez enquanto coletam comida. Ainda temos que descobrir todos os segredos do misterioso Oceano Antártico, mas está claro que ele é o lar de alguns ecossistemas marinhos únicos e frágeis. Reconhecê-lo como um novo oceano pode ser uma forma de chamar a atenção do público para que ajude na sua conservação. Nosso planeta tem 5 oceanos: o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Sul e o Ártico, sem contar Billy Ocean. Mas parece que há um 6º oceano lá fora também, só que não conseguimos vê-lo. Os cientistas descobriram evidências de grandes quantidades de água escondidas na zona de transição. Essa é a camada limite que separa os mantos superior e inferior do nosso planeta. Esse limite se estende por centenas de quilômetros, entre 410 e 660 quilômetros de profundidade abaixo da superfície. Os diamantes naturais geralmente se formam no manto, mas em profundidades de até 250 quilômetros. Alguns deles são muito raros e podem vir de profundidades maiores. Esse foi o caso de um diamante fascinante que se formou 660 quilômetros abaixo da superfície. Com 1,5 cm, a gema era grande o suficiente para que os cientistas a estudassem e determinassem do que era feita. Eles ficaram surpresos quando a composição desse diamante muito raro mostrou que ele se formou em condições bastante aquosas. Por esse motivo, esse diamante não teria muito valor em joalherias, mas era inestimável no laboratório. Então, isso poderia significar que existe um oceano sob a superfície do nosso planeta? Isso definitivamente nos aproximaria da ideia que Júlio Verne tinha sobre todo o mundo mágico e secreto dentro da Terra, incluindo o oceano. Mas esse não é exatamente o caso. A água está lá, é verdade, mas não é como se você pudesse apreciar à vista, vendo as ondas baterem como na superfície do nosso planeta. Na verdade, a água está armazenada dentro dos minerais. É por isso que essa área é tão úmida. Vamos agora para a África para acompanhar a história, ou para ser mais específico, para um local chamado de Afar, ou Região 2. É uma parte da Etiópia e um local onde 3 placas tectônicas se encontram. Essas placas são grandes pedaços da crosta do nosso planeta que se movem lentamente. Esses movimentos causam terremotos e produzem vulcões, montanhas, vales submarinos profundos que chamamos de trincheiras e assim por diante.
e a região de Afar é onde as placas da Arábia, da Somália e da Núbia se encontram. Juntas, elas formam uma interseção em forma de Y. Por quê? Vou te contar. Essas placas estão se movendo o tempo todo. A placa da Somália está se movendo para o sudeste em direção às placas australiana e indiana. A placa da Arábia está se movendo para o norte, aproximando-se da placa da Eurásia. Em algum momento, ela fechará o Golfo Pérsico. Esse movimento de placas criou algo que chamamos de Grande Vale do Rift, ou Vale da Grande Fenda. Considerando que há, você sabe, todos esses rifts legais. A Cordilheira de Aden a leste, o Rift do Mar Vermelho a oeste, o Rift Oculus e o Rift da África Oriental ao sul. Mas queremos nos concentrar na Fenda da África Oriental, pois ela pode ser a chave para esse potencial sexto oceano, mas desta vez na superfície. Uma fenda continental é um ponto onde duas placas tectônicas formam um único continente que começam a se separar. Aqui são as placas da Somália e da Núbia. Juntas, elas são partes que formam a África. Se continuarem a se mover em direções separadas, essa fenda atualmente continental pode se tornar o que chamamos de dorsal de expansão oceânica. Em outras palavras, quando as placas estiverem suficientemente afastadas uma da outra, haverá uma enorme fenda entre elas. Dessa forma, o magma fluirá livremente por baixo delas. Ele esfriará e, por fim, começará a criar um novo fundo oceânico. A África se dividirá em duas partes, e haverá um novo oceano fluindo entre o que se tornará dois mini-continentes. Não, ainda não é hora de pegar seu calção de banho e o protetor solar. Mesmo que as placas da Somália e da Arábia se movam o suficiente para formar uma dorsal de expansão oceânica, serão necessários milhões de anos para que isso aconteça. Portanto, acho que é mais interessante continuar explorando esse sexto oceano abaixo da superfície da Terra por enquanto. A ideia de oceanos subterrâneos vai além das fronteiras do nosso planeta. É possível que muitas luas e planetas lá fora também os tenham. Nosso planeta natal é o único que conhecemos com corpos consistentes de água líquida na superfície, é verdade. Em nosso sistema solar, circulamos ao redor do Sol em algo chamado zona habitável. A temperatura e a pressão atmosférica dentro dessa zona permitem que a água permaneça na forma líquida o tempo todo. Mas algumas luas em nosso sistema solar também podem conter quantidades significativas de água sob sua superfície. Encélado, uma das luas de Saturno, é a primeira delas. Encélado é uma pequena bola congelada com diâmetro 7 vezes menor do que a nossa Lua, mas é a sexta maior lua de Saturno. Em 2014, há quase uma década, uma espaçonave encontrou evidências de que havia um grande oceano sob sua superfície. Ela a encontrou e coletou amostras de água das erupções que se assemelhavam a geysers. Um geyser é um tipo raro de fonte quente que entra em erupção e envia jatos de vapor e água para o ar. Você sabe, como o velho fiel no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Essa água estava entrando em erupção através de fissuras no gelo no polo sul da Lua. Isso significa que pode haver um oceano líquido sob as espessas camadas de gelo. O oceano de lá não é quase nada parecido com o nosso. O oceano na Terra é relativamente raso, com uma média de 3,5 km de profundidade, e cobre 3/4 da superfície do nosso planeta. Ele fica mais frio quanto mais nos aproximamos do fundo do mar, e é mais quente se ficarmos perto da superfície, devido aos raios solares. Mas o oceano subterrâneo em Encélado tem pelo menos 30 km de profundidade. Ele é mais frio na parte superior, porque essa parte está próxima à camada de gelo, e mais quente na parte inferior devido ao calor proveniente do núcleo da Lua. Mas tanto o nosso planeta quanto o oceano de Encélado são salgados. Encélado é um dos poucos lugares em nosso sistema solar que tem água líquida, o que o torna um local interessante para procurar sinais de vida. Outro é Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas acreditam que erupções semelhantes de água podem ocorrer lá. O fato de saber que existem esses geysers nos diz que essas luas têm sua própria fonte de energia. Talvez a energia que faz a água entrar em erupção venha da gravidade ou da radiação. A mesma energia poderia manter um grande corpo de água líquida sob o gelo. Ela poderia até mesmo sustentar algumas formas de vida. Existem milhares de planetas além do nosso sistema solar que orbitam outras estrelas. Alguns estão até mesmo na zona habitável. Mais de 1/4 dos que conhecemos pode ter água líquida, mas a maioria deles provavelmente tem oceanos sob sua superfície, como o Encélado e Europa. Plutão também pode estar nessa lista, pois é possível que ele esconda um oceano líquido sob sua espessa casca congelada. Esse oceano subterrâneo provavelmente se formou muito tempo depois do planeta anão, depois que o calor proveniente de elementos radioativos no núcleo de Plutão derreteu parte de seu gelo.
Há também algo chamado mundos oceânicos. São luas ou planetas com oceanos globais que são mais comuns do que pensávamos. Quer dizer, alguns chamam a Terra de mundo oceânico também, afinal 71% da nossa superfície é água. E quando você olha para o nosso planeta natal do espaço, na maioria das vezes obtém imagens de um mármore azul. Ao explorar outros planetas, especialmente aqueles fora do nosso sistema solar, os pesquisadores geralmente adotam a política de seguir a água. Afinal de contas, a água é o principal elemento que sabemos ser necessário para sustentar a vida. E quando há um mundo oceânico próximo de sua estrela-mãe, os cientistas presumem que ele deve ter se formado bem mais longe e depois se aproximado quando sua órbita diminuiu. A composição do planeta foi definida quando ele estava em uma órbita mais fria, ou, em outras palavras, quando fez um círculo mais amplo em torno de sua estrela. Chamamos o processo de encolhimento orbital de migração. E se os mundos oceânicos forem realmente tão comuns, isso pode ser uma prova de que a migração realmente acontece. Exoplanetas são todos aqueles planetas que orbitam em torno de outras estrelas, e não do nosso Sol. Alguns exoplanetas podem ter oceanos muito mais profundos do que os do nosso sistema solar, centenas ou até milhares de quilômetros de profundidade. Nossa Fossa das Marianas é assustadora e não tem nem 11 quilômetros de profundidade. E esses oceanos de exoplanetas são, quase sem fundo. Nossa, está molhado aqui! Em 2016, os cientistas decidiram visitar a parte mais larga do Oceano Atlântico, entre a África e a América do Sul. É uma região meio solitária. Eles passaram dias sem ver um único avião ou navio. Avistaram principalmente golfinhos e baleias nadando, e estavam no meio do nada. Mas por quê? Eles estavam navegando bem acima de um dos pontos geológicos mais importantes da Terra, a dorsal mesoatlântica. É onde duas placas tectônicas gigantescas se encontram. As placas são peças enormes de um quebra-cabeça e que estão em constante movimento. Embora geralmente não possamos senti-las, elas formam a crosta terrestre, e nesse caso encontram-se sob o Oceano Atlântico. Os pesquisadores navegaram sobre a crista e desceram alguns instrumentos que detectam ondas, terremotos e outras vibrações. Um ano depois, voltaram para coletar os resultados. No início, o objetivo era aprender mais sobre a história das duas placas, mas os instrumentos captaram muito mais do que isso. Descobriram algumas coisas sobre o futuro também. Bem no fundo, há uma camada de rocha líquida extremamente quente que está constantemente subindo, empurrando as placas tectônicas e fazendo com que elas se separem umas das outras. Isso significa que o Oceano Atlântico está se expandindo cerca de 5 centímetros a cada ano, afastando a Europa e a África das Américas. Ao mesmo tempo, seu maior vizinho, o Pacífico, está encolhendo. Ele é o maior oceano na atualidade, com uma área enorme que cobre cerca de 30% da superfície da Terra. Sua profundidade média é de 4.000 metros e abriga a famosa Fossa das Marianas, o ponto mais profundo entre todos os oceanos. E sim, agora ele está diminuindo cerca de meio quilômetro quadrado por ano. Alguns cientistas até acreditam que, eventualmente, daqui a milhões e milhões de anos, poderá desaparecer completamente. Esse oceano é onde acreditamos que a maioria dos terremotos acontece, além de ser o local em que estão muitos dos vulcões do mundo. Tudo isso causa muitos tremores. As placas se movem e as partes antigas da crosta terrestre são destruídas. O fundo do oceano não cresce rápido o suficiente para substituí-las. Isso significa que algumas grandes mudanças ocorrerão no futuro. Alguns centímetros não são exatamente grande coisa, mas depois de algumas centenas de milhões de anos, provavelmente haverá um novo supercontinente na Terra. A Austrália está lentamente se dirigindo para o norte e pode eventualmente colidir com a Coreia, o Japão e o leste da China. A África também está se movendo. Em 50 milhões de anos, ela estará indo na direção das partes do sul da Europa. Já que tudo está acontecendo tão lentamente, eu tive a chance de projetar alguns cenários futuros. Ok, eu não. Um grupo de cientistas super inteligentes com computadores ainda mais inteligentes. O primeiro cenário, uma massa gigantesca de terra chamada Novo. As Américas se chocariam com a Antártica, então se uniriam e seguiriam para a África. Enquanto isso, a África já teria se chocado com a Europa e a Ásia. Nada mal, pelo menos você economizaria algum dinheiro em passagens de avião. Mas para a maioria das pessoas, seria necessária uma viagem daquelas para chegar a uma praia em algum lugar. O segundo cenário é Última. Todos esses me lembram nomes de carros. Bom, de qualquer forma, nesta projeção o Atlântico para de ficar mais largo. Na verdade, é o contrário. Ele começa a aproximar suas margens. Esse novo continente super legal seria cercado pelo Oceano Pacífico.
Cenário 3. Aurica. Os oceanos Atlântico e Pacífico vão encolhendo até que desapareçam ou terminem como pequenos lagos. Todavia, nesses dois corpos de mar se vai. Em vez disso, um novo começa a se formar para substituí-los. E o novo supercontinente? Tem a Austrália no centro, com as Américas e o leste asiático, cada um em lados opostos da pequena poça que costumava ser o Pacífico. O resto do planeta é um grande e inexplorado superoceano, habitado por... vai saber quem. Eu não estarei por perto. Número 4. Amásia. Aquela impressão do nome de carro de novo. Esta prevê que a África, a Austrália e todos os continentes, exceto a Antártica, começarão a se mover para o norte. Desculpe, Antártica. Até o planeta Terra continua se esquecendo de você. Mais sorte da próxima vez. Muito adiante no futuro, poderá ser possível fazer uma boa e velha grande viagem para todos os continentes ou atravessar a fronteira da América do Sul com a África, ou mesmo chegar à Austrália sem ter que fazer o voo mais longo da sua vida. Mas teremos que esperar um pouco. O que devo fazer nos próximos 250 milhões de anos? Maratonar alguns vídeos do incrível? As placas tectônicas se movem em velocidades diferentes, algumas mais lentas, outras levemente mais rápido. Seu cabelo e unhas crescem quase na mesma velocidade com a qual elas se movem. Imagine se todos vivessem em um desses supercontinentes. Os animais finalmente poderiam atravessá-los e encontrar espécies que nunca tinham visto antes. Leopardos, rinocerontes, leões, elefantes. Imagine se eles ficassem curiosos o suficiente para saírem em uma jornada para fora de seu habitat. Um leão poderia dar um oi para um urso polar. Os cangurus conseguiriam finalmente sair da Austrália. E os pássaros que migram para lugares mais quentes teriam que reorganizar totalmente seus roteiros de viagem. Vai saber como seria o clima. Brincar com esse quebra-cabeça continental não é exatamente uma coisa nova. Nosso mundo nem sempre foi assim. Há 300 milhões de anos, nosso planeta não tinha 7 continentes, mas apenas um. Era o supercontinente chamado Pangeia. Esse pedaço de terra era cercado por apenas um oceano, mas com o tempo lentamente começou a se separar. Em um ponto, a América do Sul, Antártica, Austrália e África era uma unidade, e a América do Norte e Eurásia outra. Depois, esses continentes também se fragmentaram, cada um seguindo na sua própria direção. Os cientistas descobriram muitas plantas e fósseis de animais semelhantes em continentes separados por enormes oceanos. Mesmo quando você apenas olha para um mapa, pode ver como a África e a América do Sul parecem duas peças de um quebra-cabeça enorme que se encaixam perfeitamente. Quando se olha para todos os oceanos e mares em um mapa, pode parecer que eles simplesmente flutuam, um em direção ao outro, como se houvesse apenas um grande oceano e as pessoas dessem nomes diferentes para partes diferentes. Você não pensaria isso se já tivesse ido ao lugar onde eles se encontram. O Atlântico e o Pacífico têm uma fronteira rígida que parece um muro invisível que separa dois mundos completamente diferentes. É possível ver claramente as cores e as águas diferentes, e elas não se misturam. Claro, não existe um muro ou qualquer fronteira física de verdade, mas nem todas as águas são iguais. O Pacífico e o Atlântico têm densidades, quantidades de sal e temperaturas diferentes, além de um monte de outras características. As fronteiras que separam dois corpos d'água são chamadas de divisórias continentais. A linha que você consegue ver separando o Oceano Atlântico e o Pacífico é causada principalmente por diferentes níveis de sal. É assim que se parecem as camadas de água com diferentes níveis de sal. É como se elas fossem separadas por filme plástico, cada uma com uma cor diferente, pois tem coisas diferentes crescendo nela. Para ver uma fronteira nítida e perceptível, um mar ou oceano deve ser muito mais salgado do que o outro. Quer se exercitar e usar todo o sal da sua casa? Despeje um pouco de água salgada colorida ou água do mar em uma tigela de vidro. Em seguida, adicione água fresca por cima. Tcharam! O Oceano Pacífico é o menos salgado. Isso acontece porque há muito mais rios que correm para dentro dele. Líquidos mais pesados são pesados, portanto, devem afundar. Mas então, por que a fronteira entre o Atlântico e o Pacífico é uma linha vertical e não horizontal? Primeiro, a diferença na densidade desses dois gigantes salgados pode ser suficiente para impedi-los de se misturar, mas não para um deles ir para o fundo e o outro flutuar acima. A outra razão, e tudo se resume à rotação da Terra. Digamos que você esteja voando do Chile para New England, nos Estados Unidos. Se for direto para o norte, quando chegar lá, a Terra terá girado um pouco e você não estará nem perto de seu destino. Para chegar ao lugar certo, o piloto precisa fazer uma pequena curva. Esse é o mesmo motivo pelo qual as correntes marítimas se movem em direções diferentes. As correntes nos oceanos Atlântico e Pacífico se afastam umas das outras, então realmente não se misturam em suas fronteiras,
embora sejam apenas água. Confuso? Pois é, também acho. Observe essa passagem estreita entre o norte do Marrocos e a parte sul da região da Espanha. Ela é chamada de Estreito de Gibraltar. Há apenas 13 quilômetros entre os dois continentes, Europa e África. Mas por algum motivo não há nenhuma ponte, apesar de as pessoas sonharem há séculos em conectar essas duas regiões. Há lugares no mundo onde uma ponte sobre a água se estende por uma distância muito maior. Por exemplo, a Lake Pontchartrain Causeway, perto de Nova Orleans, nos Estados Unidos, tem 38 quilômetros de extensão, o que é 3 vezes o comprimento da ligação hipotética entre a África e a Europa. Ela está listada no Guinness Book como a mais longa ponte contínua que passa sobre a água. Consiste em 2 estruturas paralelas e conecta a área urbana de Nova Orleans e pequenos povoados ao norte do Lago Pontchartrain. 9.000 estacas de concreto sustentam mais de 1.000 decks acima da água. Essa estrutura de grande escala foi construída em meados do século XX. Foram necessários apenas 14 meses desde o início da obra até sua conclusão. Os engenheiros americanos criaram uma tecnologia exclusiva para fixar as estacas de concreto na base da ponte, e ainda está funcionando. Então, qual é o problema de construir uma mais curta para conectar a África e a Europa? Vamos primeiro descobrir o valor da ponte de 13 quilômetros que poderia conectar os dois continentes e o motivo pelo qual todos estão falando sobre ela. De fato, o preço seria enorme. Diamantes, petróleo, minerais. A África está repleta de materiais valiosos e a Europa está feliz em comprar essas coisas. Essa ligação teórica poderia permitir que as pessoas transportassem coisas para o comércio de forma rápida e confortável. Mas, atualmente, essa troca de mercadorias só é possível graças a aviões e navios de carga, e os voos são extremamente caros devido ao alto preço do combustível. Além disso, as viagens aéreas costumam atrasar por causa do mau tempo, há longos procedimentos alfandegários e transporte do aeroporto até o destino. Os navios também podem ser um problema. A área estreita do Mar Mediterrâneo, onde os dois continentes estão mais próximos um do outro, é um local perigoso por causa das tempestades e das fortes correntes. O transporte de seus diamantes é altamente dependente das condições climáticas. A segunda vantagem dessa ponte seria a criação de dezenas de milhares de empregos. Pessoas da Europa e da África construiriam hotéis, portos, parques e até mesmo pequenas cidades umas para as outras. As partes costeiras de ambos os continentes se tornariam um novo centro econômico. E imagine o volume de investimentos que esses lugares atrairiam. A Europa e a África estariam mais próximas do que nunca. Você poderia ir de carro de uma cidade espanhola até um parque de safari no norte do Marrocos, comprar chá marroquino, óleo de argan e voltar para casa à noite. Ou pegar um trem de alta velocidade para atravessar o belo mar Mediterrâneo. As pessoas abririam centenas de restaurantes, parques de diversões, shopping centers e um museu ao lado dessa ponte. Mas, infelizmente, é impossível construí-la, pelo menos até o momento. E aqui está o motivo. O principal problema é o próprio Estreito de Gibraltar, por causa de suas fortes correntes e atividade sísmica. Como é possível iniciar uma construção em grande escala se, em alguns dias, um terremoto subaquático pode provocar ondas gigantes e levar todos os navios para debaixo d'água? Mesmo que se faça uma ponte, as rápidas correntes de água que mudam constantemente de direção podem sacudir toda a estrutura e rasgar as partes de conexão. A ligação sobre o Estreito de Gibraltar deve ter um sistema forte e robusto que resista à atividade sísmica. São necessários enormes recursos para criar algo tão complexo. Apesar da perigosa passagem entre os dois continentes, este continua sendo um dos pontos mais movimentados do mundo. É o único lugar no planeta que conecta o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Cerca de 300 navios passam por essa área todos os dias. Não apenas os mercantes, mas também os de pesca e barcos de turismo. Não há muitos lugares no mundo onde você possa observar baleias saindo da água. Não só as pessoas, mas também as criaturas marinhas costumam visitar essa passagem devido às peculiaridades das correntes marítimas, mas falaremos sobre isso mais tarde. Outro problema é a profundidade do estreito. Em palavras simples, qualquer estrutura sobre a água é construída sobre longas estacas metálicas. Os encarregados e engenheiros as cravam no fundo do mar e as utilizam como base de sustentação para toda a obra. Mas instalar essas estacas com firmeza suficiente é uma tarefa difícil devido ao leito marinho irregular.
O fundo do mar tem uma paisagem geológica única, irregularidades e diferentes densidades da rocha terrestre. Há também recifes, rochas e poços. Qualquer leito marinho exige estudos geológicos abrangentes antes da instalação das estacas. No entanto, o fundo do Estreito de Gibraltar é especialmente difícil devido à sua profundidade, cerca de 915 metros. É um dos estreitos mais profundos de todo o mundo. Imagine só, seria preciso ter a altura de 10 estátuas da Liberdade para alcançar a superfície da água a partir do fundo do estreito. Que tipo de estacas devem ser usadas para sustentar a estrutura inteira? Muito provavelmente, uma pilha terá de consistir em várias partes conectadas em uma grande haste de metal. E não se esqueça da atividade sísmica. Digamos que você tenha instalado estacas perfeitamente resistentes, mas no dia seguinte ocorre um terremoto que destrói toda a estrutura. E uma forte correnteza está levando as fortificações por todo o mar Mediterrâneo. O terceiro problema é o mais importante, pois diz respeito à vida marinha. O Estreito de Gibraltar tem um alto teor de sal. Esse elemento natural torna a água mais pesada e a faz descer até o fundo da profunda bacia do Mediterrâneo. Em seguida, essa água salgada empurra a fria do fundo do mar para o Oceano Atlântico. Essas mudanças na densidade, bem como as correntes rápidas, criam vórtices e turbulência no mar. É como um caldeirão furioso de água fria que eleva uma grande quantidade de nutrientes para a superfície. As cavidades e colinas do Estreito de Gibraltar são preenchidas com diferentes substâncias e luz solar, o que cria condições ideais para a formação de fitoplâncton. Baleias, golfinhos e outras criaturas marinhas adoram essa iguaria. É por isso que você pode ver 7 espécies de baleias e golfinhos nesse local. O que pode acontecer com o fitoplâncton após o início da construção intercontinental? Dióxido de carbono, pedra britada, toneladas de poeira e cinzas, queda de restos de materiais. Tudo poderia poluir significativamente o meio ambiente. Sem o fitoplâncton, muitos peixes seriam extintos. Sem eles, milhares de pescadores não conseguiriam obter alimentos e ganhar dinheiro. E mesmo que a ponte fosse construída, os carros e trens continuariam a poluir o ar e a água. O rompimento do delicado equilíbrio nesse estreito pode levar a desastres ambientais de grande escala. Os golfinhos e as baleias podem sair para procurar alimento em outro lugar e, assim, tirar recursos de outros habitantes marinhos. Como um efeito dominó, um problema pode se seguir a outro. E tudo isso por causa de uma ponte. Em 2007, o Ministério de Proteção Ambiental da Espanha introduziu limites de velocidade para todos os navios que navegavam pelo estreito a fim de não perturbar o delicado equilíbrio da natureza. No início do século XX, um engenheiro francês propôs um projeto de uma ponte que foi rejeitado por ser muito complicado e caro. As pessoas também tentaram desenvolver um túnel de 37 quilômetros de comprimento, mas o plano também enfrentou dificuldades financeiras e técnicas. As pessoas ainda estão sonhando com uma ligação sobre o Estreito de Gibraltar. Talvez, no futuro, quando desenvolvermos tecnologias mais legais, possamos construir essa coisa. A propósito, nem sempre houve água entre essas duas regiões. Em um passado distante, os dois continentes estavam conectados. Todo o mar Mediterrâneo é o que restou do Mar de Tétis, que existia durante a Era dos Dinossauros. Em seguida, as placas da África e da Índia colidiram com a da Eurásia e o Mar de Tétis desapareceu completamente. Em seu lugar, formou-se uma ligação de terra que separou o Mar Mediterrâneo do oceano. Sem acesso à água, o mar secou há cerca de 6 milhões de anos. Porém, quando a conexão se desfez, a água começou a encher a piscina seca. Durante dezenas de milhares de anos, a placa estreita afundou cada vez mais e o mar Mediterrâneo acabou atingindo o nível de água atual. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano.
Mas graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia, e esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido.
Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como Australopithecus africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram: o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Você sabe quantos continentes existem na Terra? Essa é fácil. 6. Mas espere um segundo. A Europa e a Ásia não são um grande continente? É o que parece quando você olha o mapa mundi. Bem, os cientistas pensam de forma diferente. Eles não olham apenas para os corpos de terra que saem do mar. Os geocientistas estudam os tipos de rocha de que os continentes são feitos. Quando você vê o mundo sob a perspectiva deles, o número de continentes realmente aumenta. Sim, eles não são um mito. Os continentes perdidos existem, ou pelo menos costumavam existir. E esses continentes nem sempre estão localizados sob a água. Eles estão escondidos sob outras massas de terra. Cadê você? Os pesquisadores descobriram recentemente um continente exatamente assim. Ele é chamado de Grande Adria. Parece familiar? Sim, tem algo a ver com o Mar Adriático. Esse continente perdido está completamente enterrado sob a Europa. Ele colidiu com a Europa e começou a afundar sob ela há muito tempo. 140 milhões de anos atrás. Hoje, ele está sob a Itália, a Grécia e os países bálticos. Seu tamanho e forma uniforme correspondem aos da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Mas como os geocientistas encontraram a Grande Adria? Ela não está mais visível, mas deixou algumas pistas. Partes dela foram incorporadas aos Alpes. Outros pedaços foram incorporados à atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando estavam sob a massa de terra europeia. O calor e a pressão tremendos, distribuídos ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. Saiu o calcário e entrou o mármore.
Todos os templos gregos e romanos que você admirou em suas férias de verão foram construídos com esse mármore. Era uma espécie de presente de despedida de um continente há muito perdido. A Grande Adria se camuflou bem por milhares de anos, mas outros continentes perdidos estavam escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar do 8º continente da Terra, a Zelândia? Provavelmente não, porque ele fica sob a superfície do Oceano Pacífico. 95% da Zelândia está agora debaixo d'água. Você consegue adivinhar onde exatamente? Seu nome é uma boa dica, sob a Nova Zelândia. Se você abrir o Google Maps, poderá ver seu contorno. Procure um tom de azul mais claro no oceano. Ele deve se estender da Nova Caledônia até a Nova Zelândia. Essa saliência no fundo do oceano costumava estar acima do nível do mar. Tinha cerca de 2/3 do tamanho da Austrália e mais de 2 vezes do tamanho da massa terrestre da Grande Adria. Podemos ver a Zelândia hoje porque ela não afundou muito, e essa é a melhor maneira de descobrir outros continentes perdidos. Imagine a Terra sem os oceanos. O fundo do mar não é plano, há montanhas e trincheiras. Você poderia colocar o Monte Everest na mais profunda delas, a Fossa das Marianas, e ainda haveria 2.133 metros entre ele e o nível do mar. Essa trincheira ficou tão profunda devido a um processo geológico chamado subducção. A placa do Pacífico ficou sob a placa das Filipinas. A crosta terrestre é formada por essas placas que flutuam em um mar de rocha derretida. Depois, elas se chocam umas com as outras, uma desce e a outra sobe. Foi assim que a Grande Adria acabou sob o continente europeu. Nosso planeta está em constante movimento. Não notamos esse processo porque ele acontece bem embaixo de nossos pés. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártida eram um único pedaço de terra. Sim, o lugar mais frio e um dos lugares mais quentes da Terra já foram o mesmo território. A Antártida se despediu da Austrália, mas não foi embora de mãos vazias. Hoje existe um platô oceânico no Oceano Índico. A palavra platô vem do francês e significa terra plana elevada. E o nome dessa terra soa como o título de um filme de Hollywood, Broken Ridge. Há muito tempo, ela estava conectada a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ela foi uma ponte terrestre entre a Índia e a Antártida. Como era essa terra? A resposta possivelmente está em um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou da antiga massa de terra. Elas têm um clima frio. As ilhas têm geleiras porque estão muito próximas da Antártida. Mas no passado, o clima deve ter sido temperado, com muitas chuvas. Os animais e as plantas seriam semelhantes aos que encontramos hoje nas regiões tropicais. A paisagem do continente perdido provavelmente se assemelhava à da Nova Zelândia. Já que estamos na área, você consegue adivinhar a qual continente pertenceu à ilha-estado de Madagascar? Se você disse África, desculpe, mas errou. Ei, não se sinta mal. Olhe para cima e para a direita no mapa. A resposta correta é Índia. Há cerca de 120 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, a Índia se separou do continente africano e foi para o Nordeste. Madagascar não foi rápida o suficiente e acabou se tornando uma ilha na costa sudeste da África. Mas há evidências de uma massa de terra ainda maior, o continente perdido de Maurícia. Os cientistas encontraram vestígios da antiga massa de terra sob a ilha de Maurício. Hoje, ela é um ponto turístico, mas há milhões de anos era um ponto realmente quente, com vulcões e tudo. Foi assim que os cientistas conseguiram reconstituir os passos de Maurício. Eles encontraram um mineral, o zircão, que existe nas rochas que a lava espelha após uma erupção. A terra muito perdida já cobriu a área da ilha de Maurício até a costa oeste da Índia. Imagine se essa terra existisse hoje. Ela formaria uma grande mistura das culturas indiana e africana. Os pratos locais seriam definitivamente apimentados. Por falar em picante, você comeu comida indonésia recentemente? Há apenas 50 mil anos, o Sudeste Asiático era muito diferente. Não havia Sumatra, Bornéu, Java ou mesmo a Austrália. Apenas Sunda e Saul, duas massas continentais que eram divididas por uma fossa de águas profundas. Você tinha a extensão do Sudeste Asiático continental de um lado, Sunda, e a Grande Austrália ou Saul do outro lado. Naquela época, Bali ficava no extremo sul da Ásia. Os biólogos foram os primeiros cientistas a perceber a divisão. As espécies se desenvolveram de forma diferente em Sunda e Saul. É por isso que a Austrália tem animais únicos, como o canguru, o wombat e o ornitorrinco. E você sabia que um canguru gigante já habitou a ilha da Nova Guiné?
Isso porque, até o final da era passada, havia uma ponte terrestre para a Austrália. Hoje, as duas ilhas são separadas pelo Estreito de Torres, mas ele é bastante raso, com menos de 20 metros. É um lembrete de que essa ilha já foi uma única massa de terra chamada Saul. Outro estreito oceânico que não é muito profundo separa a Ásia da América do Norte. O Estreito de Bering fica hoje no lugar de Berinja. Essa antiga massa de terra não era muito grande. Ela se estendia por 1000 milhas de norte a sul. Isso equivale a apenas 1/3 da distância de carro de Los Angeles a Nova York. A Berinja era importante por outro motivo. Durante a Era do Gelo, ela conectava o mundo inteiro. Naquela época, os níveis de água eram 90 metros mais baixos do que são hoje. Se fossem ainda mais baixos, seria possível caminhar do Cabo da Boa Esperança, na África, até Cabo Horn, na América do Sul. Isso é o que eu chamaria de a melhor rota para mochileiros. Hoje, você pode entrar em um avião e voar para praticamente qualquer lugar do mundo. O mundo nunca pareceu tão pequeno, não é mesmo? Bem, pareceu. Há cerca de 300 milhões a 200 milhões de anos, éramos todos um só mundo, literalmente. Pangeia era um supercontinente que incluía todos os continentes. Seu nome vem do grego e significa simplesmente toda a Terra. Mas a Pangeia começou a se fragmentar. A maior lacuna se formou entre as Américas de um lado e a Europa e a África do outro. A água do mar logo começou a entrar e foi assim que surgiu o Oceano Atlântico. Esse processo não terminou de forma alguma. Enquanto você assiste a este vídeo, a América do Norte está se afastando cada vez mais da Europa, a uma taxa de 2,5 centímetros por ano. Não parece muito quando comparado à longevidade média da vida humana, mas no final, todos os continentes se reconectarão uns aos outros, formando um supercontinente. E não seria a primeira vez na história da Terra que isso aconteceria. Sinceramente, não vou ficar esperando por isso. Vamos fazer um pequeno jogo de adivinhação? Você sabe o nome do 6º maior rio da Terra em termos de volume? Essa quantidade de água se refere ao volume que flui em um curso d'água. Os primeiros 2 rios são fáceis de listar. O número 1 é, obviamente, o rio Amazonas. Em seguida, temos o Congo e o Ganges. Sinta-se à vontade para citar todos os rios do planeta. Você não chegará nem perto da resposta. Por quê? Porque esse rio não está na superfície, mas sob as ondas do Mar Negro. Em 2010, uma equipe de cientistas descobriu esse rio enquanto estudava o Estreito de Bósforo, na Turquia. O escaneamento com um sonar revelou um canal no fundo do Mar Negro. O canal tinha água fluindo por ele. Descobriu-se que, em alguns pontos, ele tem 35 metros de profundidade. Isso equivale a ser 3 vezes mais alto que um poste telefônico comum. Esse fluxo de água funciona como um rio de verdade. Ele tem corredeiras e cachoeiras, e seu volume é 350 vezes maior do que o do rio Tâmisa. Isso é que é uma forte correnteza. Se fosse um rio de superfície, estaria realmente entre os 10 primeiros. Más notícias para o Rio Madeira, o atual número 6. Mas como esse rio subaquático se formou? A resposta está nas incríveis características do Mar Negro. Ele obtém sua água de 2 fontes principais. A primeira são os rios que fluem para ele, como o Danúbio, o Dnieper e o Don. São muitos Ds, hein? Mas o mais importante é que todos eles são cursos d'água de água doce. Do outro lado, literalmente, há o Mediterrâneo. E ele é salgado, muito salgado. Quando essa água salgada entra no Mar Negro, ela vai direto para o fundo. A água doce é mais leve que a água salgada. Isso cria estratificação, um termo sofisticado que significa simplesmente que os 2 tipos de água não se misturam. A água salgada tem uma densidade maior, por isso desce direto para o fundo. Se quiser ver como isso funciona, você pode fazer um experimento em casa. Despeje água mineral em um copo e água salgada em outro. O sal de cozinha é suficiente. Em seguida, coloque uma uva em cada xícara. Você verá como ela afunda imediatamente no fundo do copo cheio de água doce. A uva permanecerá flutuando no copo cheio de água salgada. A mesma coisa está acontecendo no Mar Negro. Mas há outro lado desse fenômeno. A camada superior da água é rica em oxigênio. Isso significa que ela pode suportar a vida. A camada inferior, entretanto, é anóxica. Sim, você adivinhou. Isso significa que não há oxigênio no fundo.
Mas não é uma coisa ruim. Devido a essa característica do Mar Negro, os navios naufragados conseguem sobreviver por séculos. O oxigênio decompõe a madeira. E de que material os povos antigos faziam seus navios? É isso mesmo, madeira. Recentemente, cientistas descobriram o mais antigo navio grego naufragado na Terra. O navio mercante está a mais de 1 quilômetro de profundidade no fundo do mar. Os especialistas estimam que a embarcação tenha 2.400 anos de idade. O naufrágio foi valioso para os historiadores estudarem todos os elementos da construção de navios antigos. Desde o mastro até os bancos de remo, tudo está intacto. O naufrágio fica a cerca de 80 quilômetros da costa da Bulgária, mas ninguém o viu pessoalmente. Os exploradores enviaram um ROV, veículo operado remotamente, para filmar os destroços em alto mar. Era impossível para um mergulhador descer até lá. Mas o Mar Negro não parece tão grande em um mapa. Ele pode ser tão profundo assim? Ah, sim, é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Você poderia empilhar 6 Empire State Buildings no ponto mais profundo do Mar Negro. Este mar interior não é o único lugar na Terra onde os pesquisadores descobriram naufrágios e rios submarinos. Um dos maiores canais que correm ao longo do fundo do oceano fica na costa da América do Sul. Ele vai da foz do poderoso Amazonas até o Oceano Atlântico. Estudar rios submarinos não é uma tarefa fácil. A profundidade e as fortes correntes impossibilitam o envio de mergulhadores. Até mesmo os equipamentos para pesquisa subaquática têm que ser resistentes. Caso contrário, a correnteza levará tudo embora. É por isso que o rio subaquático no Mar Negro era ideal para os cientistas explorarem. Os oceanos e mares da Terra são poderosos. Mas, felizmente para nós, há lugares onde os mergulhadores podem admirar rios submarinos. Já ouviu falar de um cenote? Parece espanhol. É porque é mesmo. Cenotes são cavernas subterrâneas que se formam depois que o calcário acima entra em colapso, revelando a água subterrânea sob eles. O termo cenote está associado à Península de Yucatán, no México. Os antigos maias os utilizavam como fontes de água. No idioma maia, a palavra cenote significava poço sagrado. Os pesquisadores estimam que existam cerca de 10.000 cenotes espalhados pela Península de Yucatán. Também é possível encontrá-los em outros lugares, como Cuba e Austrália. A beleza está nos olhos de quem vê, mas cá entre nós, o cenote mais bonito está localizado ao sul da cidade de Tulum. O nome reflete a beleza divina da caverna, Cenote Angelita. Mas as pessoas não visitam esse cenote para nadar. Seu fundo é muito mais interessante. Um tanque de mergulho é tudo de que você precisa para finalmente admirar um rio subaquático em primeira mão. As águas são escuras e com neblina, portanto, os mergulhadores usam lanternas potentes. Depois de uns 30 metros de mergulho, uma visão maravilhosa aparece. Um rio subaquático com árvores ao longo de suas margens. Algumas delas têm até folhas verdes, como em qualquer outro fluxo de água em terra firme. Mas não se trata realmente de um rio. Aí vem a parte fascinante. Lembra-se de como a água salgada e a água doce não se misturam? Bem, o rio que os mergulhadores veem é, na verdade, uma espessa camada de neblina entre os dois tipos de água. 1 metro de sulfatos de hidrogênio, para ser exata. Esse é o composto que usinas de processamento de água usam para remover o cloro da água potável. A substância é tão pesada que a névoa que ela produz se move independentemente da água ao redor. E isso cria a ilusão de que um rio está correndo debaixo d'água. Mas há outros rios reais que pregam peças em você. Veja, por exemplo, o Mystery River, em Indiana. Ele é o rio subterrâneo mais longo dos Estados Unidos. Exploradores descobriram o rio e seu sistema de cavernas, Blue Spring Caverns, no século XIX. Quase 4,8 quilômetros do rio são navegáveis. Isso não é impressionante? Você pode reservar um passeio de barco em um rio que você nem consegue ver. Mas o rio mais misterioso do planeta é o rio Saraswati, na Índia. A parte mais legal sobre ele é que ele não existe. Era um suposto rio mencionado apenas na literatura antiga.
Durante séculos, as pessoas pensaram que era um mito. Depois, as imagens de satélite mostraram que ele poderia ser real. Textos antigos falavam de uma grande confluência de 3 rios poderosos: o Ganges, o Yamuna e o Saraswati. Os 2 primeiros são visíveis hoje, mas onde está o terceiro? Foi isso que os cientistas decidiram descobrir. Imagens de um satélite americano mostraram a presença de água subterrânea na área. Até então, os pesquisadores pensavam que se tratava de paleocanais. Isso significa simplesmente que a água fluiu por eles há muito tempo. Mas, para surpresa deles, parecia que ainda havia água dentro desses canais. Os cientistas estimaram que o rio Saraswati fluiu acima do solo há cerca de 5.000 anos. Mas ele não secou completamente. Simplesmente foi para o subsolo, cerca de 200 metros abaixo da superfície. Especialistas locais acreditam que o rio flui lentamente para o mar. O rio Saraswati ficou escondido sob a areia do deserto. Esse foi um processo natural, mas muitos rios foram forçados a se esconder por causa da atividade humana. Em Londres, Inglaterra, várias dezenas de rios de pequeno e médio porte agora correm sob o solo. Os mapas do século XIX ainda os mostram como rios, mas hoje eles existem apenas nos nomes das ruas que foram construídas sobre eles. A mesma coisa aconteceu em Nova York, mas isso não significa que esses rios tenham desaparecido para sempre. Quando engenheiros querem reconstruir ou modificar um edifício, ainda consultam mapas da cidade de séculos atrás. Ninguém quer que um riacho há muito perdido inunde seu porão.